Fala galerinha, tudo beleza? Show de bola? Tudo tranquilinho? Estamos eu aqui, eu na minha casa, você na casa de vocês e estamos aqui para gravar mais um episódio da Era Vargas, a parte 3 da Era Vargas que nós estamos estudando. Eu trabalhei com vocês já na parte 1, a Revolução de 1930, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a artimanha que ele fez para se manter naquele governo provisório, que não teve nada de provisório, absolutamente nada. E depois, na segunda parte, eu trabalhei com vocês o governo constitucional. Tem um cachorro aí acuando, desgraçado do vizinho, né? Não o vizinho, o cachorro do vizinho desgraçado. Mas enfim, vamos lá. Então, na segunda parte, eu trabalhei com vocês a questão do governo constitucional do Vargas, né? Onde ele vai enfrentar, nesse período do governo constitucional, de 34 até 37, duas situações políticas bem tensas. Uma envolvendo a Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada pelo Plínio Salgado, movimento de extrema direita, e do outro lado nós vamos ter daí o surgimento da Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Luiz Carlos Prestes e o PCB. E esse grupo liderado pelo Luiz Carlos Prestes, Aliança Nacional Libertadora, e pelo Partido Comunista do Brasil em 1935, eles vão criar um movimento chamado Intentona Comunista. O que é a Intentona Comunista? Foi a intenção dos comunistas de tomarem o poder e assumirem o Brasil. Isso foi a Intentona Comunista em 1935 e Vargas vai ter que lutar contra isso. Então, em 1935, Luiz Carlos Prestes e o PCB, que era o Partido Comunista do Brasil, criam a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que reuniu movimentos de esquerda no Brasil, não apenas os comunistas, mas todo o ligado à esquerda, todo cidadão de esquerda começou a fazer parte da ANL, Aliança Nacional Libertadora. E eles defendiam o que a ANL? Defendiam acima de tudo a democracia e combatiam o governo varguista. Por quê? Porque o Vargas naquele momento ele era um ditador, era um centralizador. Então a esquerda no Brasil, através da ANL, começa a lutar para derrubar Vargas e instalar um governo comunista, mas que fosse democrático. Só que o Vargas se antecipa, gurizada, e ele acaba num primeiro momento colocando a ANL, colocando o Partido Comunista na ilegalidade. Ou seja, os membros desse partido, as pessoas ligadas a esse movimento, não podiam se reunir, não podiam participar de eleições. Então ele colocou os comunistas na ilegalidade. E isso fez com que a esquerda, a ANL, criasse então um movimento armado. Então é quando os membros dessa esquerda, e muitos deles dentro dos quartéis, muitos soldados que participaram da revolta tenentista, inclusive o próprio Luiz Carlos Prestes, que era capitão do exército, eles vão pegar em armas e vão tentar derrubar o governo de Getúlio Vargas. Isso foi a Intentona Comunista, a intenção dos comunistas chegarem ao poder. Só que o movimento acabou sendo desarticulado, durou pouco, apesar dos comunistas, principalmente trocarem tiros com outros soldados legalistas. Nós temos o caso de um quartel em Natal, no Rio Grande do Norte, totalmente metralhado a sua fachada. Esse movimento que durou alguns meses, estima-se, né, que tenha-se aí 100 comunistas que perderam a vida na Intentona Comunista e das tropas legalistas em torno de uns 20, 25 que perderam a vida. Inclusive tem um monumento, né, que homenageia esses soldados das tropas legais que perderam a vida na Intentona Comunista, nesse tiroteio, nessa revolta que atingiu principalmente o Rio Grande do Norte, Pernambuco e o Rio de Janeiro, onde teve troca de tiros, né, entre os comunistas e as tropas legais, né, as tropas do governo, ok? Ainda dentro da Intentona Comunista, quando ela é encerrada, que ela acabou, o Luiz Carlos Prestes, o maior líder comunista que esse país já teve, indiscutivelmente, o Luiz Carlos Prestes foi preso pelo Vargas e ele foi condenado, gurizada, a 30 anos de reclusão, a 30 anos de cadeia. E a esposa dele, a Olga Benário, que era uma alemã também comunista, tanto a Olga como o Luiz Carlos Prestes tiveram um treinamento na União Soviética comunista, treinamentos táticas de guerrilha,
e eles se encontraram e acabaram se apaixonando e casando. E nessa relação, então, a Olga Benário, quando o Luiz Carlos Prestes é preso, em 1935, a Olga também foi presa. O problema, gurizada, é que a Olga, o Vargas, lembra quando eu falei lá atrás que o Vargas tinha uma tendência nazista, fascista? Pois é, o Vargas, para querer se aproximar ou não entrar em conflito com a Alemanha nesse período pré-Segunda Guerra Mundial, o que o Vargas faz, cara? O Vargas prende a esposa do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, e deporta ela para a Alemanha, entrega para os nazistas. E a Olga, grávida, gurizada, ela vai ganhar uma filha lá num campo de concentração na Alemanha, já durante o processo aí desse conflito. Ela ganha a menina. A mãe e a irmã do Luiz Carlos Prestes, o Luiz Carlos Prestes estava preso, a mãe e a irmã viajam para a Alemanha nesse campo de concentração. Depois de muita negociação, elas conseguem trazer essa menina para o Brasil. E a Olga Benário vai ser morta nesse campo de concentração numa câmara de gás. Então olha o nível de rivalidade entre Getúlio Vargas, que era contra os comunistas, e o grande líder comunista desse país, Luiz Carlos Prestes. Em 1937, o Getúlio Vargas dá um outro golpe para permanecer no poder, pessoal. Então veja, ele deu um golpe em 30, quando ele assume o governo provisório, era para convocar a eleição, ele não convoca, se manteve no poder. Em 34 nós tivemos a Constituição, que convocava uma eleição direta para presidente, mas somente para 38, então Vargas conseguiu se manter no poder. E agora em 38, que era para ter eleição, um ano antes, o Vargas denuncia o tal do Plano Cohen. O que foi esse Plano Cohen? Dizia Vargas que esse plano era um suposto plano comunista para tomar o poder no Brasil. O problema é que, investigando a fundo e depois com o passar do tempo, se descobriu que esse plano não era um plano comunista. Ele foi um plano forjado pelo próprio Vargas, pelas pessoas ligadas ao Vargas. Esse pessoal forjou o plano dizendo que era um plano comunista para chegar ao poder. E dessa forma, gurizada, o Vargas começou a propagar aí para a população brasileira que os comunistas iam tomar o poder no Brasil e iam instalar uma ditadura stalinista, como na União Soviética, né? Então esse foi o discurso de Vargas. É aí que começa aquela história: cuidado com os comunistas, cuidado com o homem do saco, porque ele é comunista, ele rouba a criancinha para comer as criancinhas. É isso mesmo, gurizada. Comunista, ele era visto como comedor de criancinha. Se criou essa pecha em torno do comunista e ela vem daí, né? Então a população brasileira começou a ficar assustada, começou a ficar alarmada com essa possibilidade dos comunistas assumirem o poder. E aí o que a população fez? Olha como Vargas era populista e tinha um baita discurso. Ele convence a população brasileira. Resultado: não tem eleição presidencial em 38. Com a desculpa de manter a ordem e a segurança do Brasil, não vamos convocar a eleição em 38, porque os comunistas podem nesse momento tomar o poder e eu vou ficando no poder. Então, desta forma, Vargas permanece no poder também em 1938, 37 para 38, aí vai até 45, quando começa então a terceira e última fase, último momento do governo Vargas, que é o chamado Estado Novo, que eu trabalho com vocês então numa quarta parte da história da Era Vargas, aqui no canal Histórias do Mal. Já curtiu? Curtiu? Não? Não curtiu ainda? Não? Desligo? Vai curtir, rapá! Ô guria, curte, se inscreve no canal do Mal aí, se inscreve em Histórias do Mal. Beijão, até a próxima!